Bom dia, pessoal. Nossa aula já está sendo gravada, né? E dando continuidade aos nossos conteúdos da disciplina de ureanálise, né? Nós estamos falando agora sobre a formação da urina, filtração glomerular. Semana passada eu pedi para vocês desenharem a unidade funcional do rim, que é o néfron. Então, acredito que agora vocês já têm uma familiaridade maior com essa característica específica do rim, né? E quais as funções, quais os túbulos e quais alguns processos e em que região pode ocorrer, porque eu pedi para vocês fazerem em formato de mapa conceitual mental, né? Então, a formação da urina, ela inicia-se com a filtração do sangue na cápsula de Brown. Ela resulta de forças que lhes são favoráveis e outras que se opõem. A força favorável é a pressão hidrostática glomerular do sangue, que estimula essa filtração, a força da água e os solutos no plasma sanguíneo, através da membrana de filtração, que essa velocidade de pressão hidrostática glomerular do sangue, ela está em torno de 60 milímetros de mercúrio, tá? Então, é uma característica dessa pressão. É, é tanto que você mede a função renal por essas pressões hidrostáticas. Se elas estiverem muito abaixo do desejado, sugere-se que é uma suficiência. Se ela estiver muito elevada, também não é interessante, porque também pode trazer problemas de filtragem rápida, né, no sangue. Formação da urina e filtração glomerular também. As forças contra a filtração nessa pressão hidrostática da cápsula de Brown, ela resiste à filtração, há uma pressão exercida contra a membrana de filtração pelo líquido do espaço capsular e do túbulo renal. O pHC, que é essa pressão hidrostática, é de 18 milímetros de mercúrio, né? A pressão colodosmótica do sangue resiste à filtração e a pressão devido às proteínas, que é a albumina, globulina e fibrinogênio, que estão no plasma sanguíneo, aí essa pressão colodosmótica ela tem que estar em torno de 32 miligramas, ou milímetros de mercúrio. Quando a gente fala rápido, a gente às vezes mistura as palavras, mas na mesma hora que eu falo, eu já lembro. Aí eu sempre faço, pô, eu me auto-monitoro, eu estou falando, mas eu estou me ouvindo. Então, a pressão efetiva da filtração, que é o PEF, é uma pressão total que promove essa filtração. Então, 60 milímetros de mercúrio favorável, ela vai corresponder aí a 32 milímetros de mercúrio, mais os 18 milímetros de mercúrio. E aí, promovendo aí uma pressão total de 50 milímetros de mercúrio contra. Após 10 milímetros de mercúrio de pressão média efetiva de filtração renal, a gente consegue ver aí uma, um balanço osmótico dessas pressões, e aí eles têm que estar sempre em torno desses valores para ser considerado uma pressão favorável. O fluxo sanguíneo renal ele tem como função o suprimento renal e a remoção de escórias. Eu sei que eu já falei disso na semana passada, mas é sempre bom a gente revisar. O fluxo sanguíneo ele é de 1.200 milímetros por minuto e destes 650 milímetros é apenas de plasma. Do total deste plasma, são filtrados nos glomérulos cerca de 125 milímetros por minuto, ou 19% da fração de filtração. Com um ritmo de filtração de 125 ml por minuto, teremos em 24 horas apenas, ou em torno, de 180 litros de filtrado. E aproximadamente 99% são reabsorvidos e 1,5 litros de urina são excretados. O filtrado glomerular ele possui quase a mesma composição do plasma, exceto células sanguíneas e apenas cerca de 0,03 de proteínas. Eita, acho que eu passei rápido. É. E fatores que afetam o fluxo sanguíneo renal? Bom, quanto maior a pressão glomerular, maior a filtração. Novamente, quanto maior a pressão glomerular, maior a filtração. Quanto maior a pressão colodosmótica e pressão da cápsula, menor a intensidade de filtração, tá, galera? Então, lembre-se, o que impacta e que afeta o fluxo sanguíneo dos rins é a pressão glomerular, que se tiver muito alta, maior. Aliás, se ela, quanto maior ela for, maior será a pressão glomerular da filtração. E quanto maior a pressão colodosmótica e da cápsula, aí menor vai ser a intensidade de filtração. A constrição
de arteríola aferente, reduz o fluxo sanguíneo para capilares glomerulares, consequentemente, soa a pressão e a filtração. A constrição de arteríola eferente, ó a diferença, antes era a aferente, agora é a eferente, aumenta retrogradamente o fluxo sanguíneo do glomérulo, aumentando também a pressão e a filtração, tá? Então, a constrição, o que que significa constrição? É quando essa artéria, ela se contrai, ela se meio que se fecha, ela fica ela diminui, né, o fluxo sanguíneo. Então, quando eu tenho a constrição da arteríola aferente, eu vou ter uma redução do fluxo sanguíneo para os capilares glomerulares e, consequentemente, sua pressão e filtração. Quando a constrição é na arteríola eferente, eu vou aumentar retrogradamente o fluxo sanguíneo do glomérulo, aumentando a pressão e a filtração. Essas duas frases aí finais, elas são muito comuns em provas de vestibular, de concurso, porque é muito específico, né, galera, essas coisas. Então, é muito comum, viu? Reabsorção tubular. Quando o filtrado glomerular penetra nos túbulos renais, túbulo proximal, córtex renal, alça de Henle, túbulo distal, túbulo conector, túbulo coletor, antes de ser excretado na forma de urina. Então, essas palavrinhas agora não são mais difíceis para vocês, porque vocês desenharam. Então, algumas substâncias elas são reabsorvidas dos túbulos de volta ao sangue, enquanto outras são secretadas do sangue para o lúmen tubular. Dos 125 ml por minuto de filtrado, apenas 1 ml se constituirá em urina. 99% do filtrado é reabsorvido, como nós já sabemos, e aminoácidos e glicoses devem ser totalmente reabsorvidos. Então, há um 0% de urina aí, né? Aliás, zero de aminoácido na urina, tá? Perdão, me expressei equivocadamente. Nosso desenho conhecido, né, na nossa unidade renal, né, glomérulo. Então, nós temos a parte da medula dos rins, né, e a parte do córtex. Na medula, nós temos o quê? O trabalho da osmolaridade, né, aquela formação da urina, a troca de substâncias como aminoácido, glicose sendo reabsorvida, eletrólitos e íons, né? No glomérulo, nós vamos ter ali o sistema angiotensina-renina, e aí a excreção de aldosterona, né? Que elas vão regular também a pressão sanguínea e a osmolaridade, né? Tipos de reabsorção. Nós temos a ativa, que desloca um soluto contra o gradiente eletroquímico, que é o gasto de ATP. Temos este processo que se dá pela natureza das células epiteliais e que revestem os túbulos que abordam e escova. Aminoácidos, glicose, olha, Ravena. Aminoácidos, glicose, vitaminas, sódio, nitrato, potássio, cloreto, cálcio, fosfato, sulfatos, uratos e magnésio, todos são por deslocamento ativo. Gente, tire um printzinho de vez em quando da tela e marque o professor. Fico tão feliz quando vocês fazem isso. Passiva, né? O tipo de reabsorção passiva. A favor do gradiente, que é a difusão e sem gasto de ATP, água, ureia, sódio, potássio, bicarbonato, cloreto. Então, há alguns tipos como é que chama? De substâncias e substratos que vão ser necessários através da reabsorção ativa, como está citado em cima, aminoácidos, glicose, vitamina e tudo mais, e a reabsorção passiva, né, galera? Sem o gasto do nosso ATP, que é a energia, e aí isso é muito interessante, como a água, a ureia, são por osmolaridade, né? Que aí eles têm o transporte osmótico. A reabsorção passiva e ativa de solutos, ela ocorre em todas as porções do túbulo renal. A reabsorção ativa, as células epiteliais do túbulo proximal são ricas em borda, em escovas e mitocôndrias. Reabsorção passiva, ela leva um grande número de canais intercelulares a seu favor e ocorre em 65% de toda a reabsorção tubular. Tá? A secreção tubular é o inverso ao processo de reabsorção, e tem alguns tipos de substâncias que são secretadas, como hidrogênio, potássio, creatinina e uratos são ativamente secretados. A urina estará
totalmente pronta no final do ducto coletor, entrando na pelve renal. Mecanismos de concentração e diluição da urina. O controle da osmolaridade dos líquidos corporais é uma das mais importantes funções dos rins. Quando os líquidos corporais estão muito diluídos, aumenta a excreção de água pela urina. Em contrapartida, quando os líquidos corporais estão muito concentrados, aumenta o quê? A excreção do soluto pela urina. Gente, obviamente que quando é que eu sinto a necessidade, quando é que meu corpo sente a necessidade de excretar um pouco mais de água? Quando eu estou bebendo muito líquido, quando eu, né, passei do ponto naquele dia, tomei mais água, tomei mais suco, né? Então aí ela vai sentir a necessidade de excretar mais água. Quando eu não bebo muitos líquidos e aí eu fico com a questão muito concentrada, eu vou aumentar a Aí eu me alimentei com alguma coisa que tem uma concentração elevada de íons, né? Aí eu vou, minha urina consequentemente fica mais concentrada. Alguns medicamentos deixam a urina concentrada, porque tem um alto teor de soluto, né? Ação do hormônio antidiurético, que ele é a vasopressina. Quando a osmolaridade dos líquidos corporais aumenta, líquidos corporais são concentrados. Então, a hipófise anterior manda uma mensagem para ADH, para poder segregar ADH, há um aumento da permeabilidade dos túbulos distais e dos ductos coletores à água, e aí ocorre a reabsorção de água, e aí diminui também o volume da urina, nesse caso. Quando o hormônio antidiurético ele percebe que a osmolaridade dos líquidos corporais está aumentada, a hipófise anterior manda uma mensagem para a ADH, e aí aumenta a permeabilidade dos túbulos distais, tá bom? A ação do hormônio antidiurético também pode ocorrer quando surge um excesso de água no corpo e na osmolaridade do líquido extracelular, e vai estar reduzido. E aí há uma redução na secreção de ADH, né? Reduzindo também a permeabilidade dos tubos distais e dos coletores de água. Então, a excreção da urina sai mais diluída. E aí o papel do rim nesse equilíbrio ácido-básico, né? Nós temos a concentração de hidrogênio nos líquidos corporais, que nós chamamos de homeostasia. A regulação precisa dos íons hidrogênio, que é essencial às atividades de quase todos os sistemas enzimáticos do organismo, e elas são influenciadas pela concentração dos íons hidrogênio. Os íons hidrogênio no sangue normal é de 0,00004 miliequimols, que a gente chama, por litro. E o potencial de hidrogênio é inversamente relacionado à concentração de hidrogênio, pH baixo, alta concentração de íons hidrogênio e pH alto, que aí leva a uma baixa concentração de íons hidrogênio. Então, o corpo ele regula os íons hidrogênios no sangue, se tiver elevado ou muito baixo, para mantê-lo sempre nesse valor de referência que eu mostrei aí, de 0,00004 miliex por litro. E aí, se o corpo percebe uma alta de hidrogênios, a gente vai ter um pH mais ácido, uma redução, um pH mais básico, né? Assim? Então, o pH normal do sangue arterial, por isso que a gente aprendeu, né, sobre pH lá no início, inclusive até confundi no dia, mas aí depois eu consertei, porque a gente precisa já ter essa compreensão formada na nossa cabeça aqui, que aí só citar, né? Olha só, o pH normal do sangue arterial é de 7,4, e o pH menor que 7,4 a gente caracteriza como acidose, não é isso? Porque entre 7 e 8 ali, né, é mais ou menos básico, né? O sangue ele não pode nem ser ácido e nem pode ser básico. Ele tem que ser o quê? Neutro, né? Então, o sangue, quando está com uma concentração abaixo de 7,4, e muito hidrogênio, aí ele começa a ficar ácido, aí dá acidose. Se o sangue está com pH acima de 7,4, a gente chama de alcalose, porque ele já está muito básico. Nenhum desses dois extremos, eles são saudáveis. O sangue tem que estar entre 7,4, né, 7,3, 7,5, para ser considerado um sangue neutro, né? Belezinha? Vamos continuando. Gente, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu sei que hoje eu estou
ligado no 360, não é nem 220 mais. Hã? Ninguém? No one. Mecanismos principais de controle do pH. Bom, nós temos um sistema tampão químico, que é um tampão de qualquer substância capaz de se ligar reversivelmente a íons de hidrogênio. Esse tampão de H+, que é o H-tampão, eles são aumentados, né? Quando há um aumento dos íons de hidrogênio, a reação para a direita e os mais íons ligam-se a esse tampão. Essa questão de reação para a direita e para a esquerda são nomenclaturas da química, né, da bioquímica também. Quando eu tenho diminuição de hidrogênio nas reações químicas, há uma reação para a esquerda e aí ocorre a liberação de hidrogênio. Quando fala de reação para a direita, você entende que há uma ligação de íons de hidrogênio com o tampão. E quando a reação é para a esquerda, você entende que há uma liberação de íons de hidrogênio. Só isso. Essa nomenclatura é só para dizer isso. São tampões químicos, que aí é o tampão bicarbonato, temos o tampão amônia e o tampão fosfato, tá? São os principais. E aí, um dos controles também do pH no nosso sangue é pela respiração, sistema respiratório. Então, o controle de concentração de CO2 do líquido extracelular pelos pulmões. E aí, há um aumento da PCO2 do líquido extracelular, que, consequentemente, pode também diminuir o pH, pode diminuir essa PCO2 do líquido extracelular. E quando ocorre a diminuição do PCO2 extracelular, há um aumento do pH. Então, esses dois extremos podem levar tanto à acidose como à alcalose. O aumento na ventilação vai eliminar todo o CO2 do líquido extracelular, reduzindo a concentração de hidrogênio e, consequentemente, a diminuição e a ventilação aumenta. E o CO2 aumentando, a concentração de íons de hidrogênio também é aumentada. Tá? Também há o controle do pH pelo sistema renal, óbvio, né? Então, os rins, eles controlam o equilíbrio ácido básico, excretando quem? A urina alcalina ou urina ácida, porque todos esses processos que eu citei anteriormente, eles estão trabalhando para que você regule esse nível de acidez ou de alcalinidade no sangue. A excreção da urina ácida reduz a quantidade de ácido no líquido extracelular e a excreção de urina básica vai remover a base dos líquidos extracelulares. Bom, o sistema renal, ele também tem um mecanismo global, que é grandes quantidades de íons de bicarbonato, que é o HCO3, são filtrados para os tubos renais. Sua excreção de urina ela vai remover, portanto, a base do sangue, e aí é a urina básica. Grandes quantidades de íons de hidrogênio também são secretados no lumen tubular pelas células epiteliais tubulares, removendo assim o sangue, o ácido do sangue, que aí a urina vai ter uma característica ácida. Tá? E finalizamos por aqui. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou pegar aqui um videozinho. Eu aprendi, viu, gente? Aprendi como é que faz. Tinha dificuldade. Evoluído. Ah, Evoluído. Todo eu não moderninho, ele. sabia. Todo E tinha que moderninho. ligar o microfone, galera, na primeira aula. Por isso que foi aquela bagaceira naquele dia. Tinha que deixar o microfone ligado. Como é que vocês iam escutar? Ó, liga aí. Aí agora eu vou deixar um vídeo. Eu espero que ele fique para entender, porque mesmo assim dá uma travada, né? Vocês sabem. Internet é internet. É pesado o computador, principalmente quando a gente está gravando. Gente, deu para entender essa primeira parte das nossas aulas de urianálise, porque essa disciplina ela é importante. Tá dando para entender, tá legal. Vocês gostam de me deixar no vácuo. Ô, professor. Ah, ótimo, professor. Ô, professor, tá todo mundo com sono. Eu sei como é. E eu ainda bocejando no microfone, aí fica bom tudo. É bom que E quem não quando eu entendeu, aí depois assiste a gravação, tá ligado? Tem esse bagulho ainda. É é, por isso que ninguém fala nada. entrando na aula, por isso que eu me preocupo. Então, assim, gente, olha, essa disciplina ela é carro-chefe para muitas outras coisas que vocês vão sempre rever na vida de vocês, na carreira, mas ela não contempla tudo. Então, eu sugiro que sempre que vocês puderem,
buscar uma fonte, fazer uma leitura, né? Então, busquem, tá? Porque é importante, se você puder comprar um atlas, um livro que só da área também, faça isso, para você já ter essa fonte de conhecimento já no seu alcance em casa, quando você quiser, no seu conforto, né? E hoje em dia eu acredito que você pode até achar livros bons para baixar na internet, né? Hoje em dia você consegue muita coisa. A internet está bem lenta no computador, mas eu acho que talvez eu consiga. Hum. Quando eu estou carregando os vídeos das aulas no YouTube, eu não posso fazer mais nada no computador, tem que deixar só o computador fazendo isso. Eu não sei se aí na realidade de vocês é assim, quando vocês precisam fazer esse tipo de atividade. Mas eu não posso mexer em mais nada, porque carregando um vídeo para YouTube pesa, viu, o computador. Ô, professor, Ah, para gravar as aulas só pelo notebook, né? eu não consigo pelo celular não também. Ah, Mesmo eu que tenho acesso de gravar. Eu é não sei se porque vocês... minha irmã tá voltando às aulas e quem tá ajudando ela a mexer sou eu, só que eu também não sei Diga a mexer. ela, diga a ela que infelizmente é só pelo computador, porque eu queria que gravasse pelo celular, mas tem um porquê de não gravar pelo celular, né, gente? O computador ele tem um processador, né? E o celular, o processador geralmente é mais específico para outras coisas. Alright. Alright. Menina, mas é todo bilíngue. E eu aqui me achando com o meu thank you very much. Hum. Gente, So no sorry. eu vou pegar uma curadoria de um colega aqui, tá? Para vocês se apropriarem. Então, é um vídeo de 21 minutos, só para complementar minhas falas e tudo que a gente viu, e talvez ele traga alguma informação importante, tá? Então, esse é um canal de um profissional que é muito bom. Então, a gente vai ver aqui o que ele tem a dizer. São 21 minutos, a gente tem tempo. E se ficar ruim, vocês também vão ter. Eu posso mandar o link lá no grupo depois também. Deixa só ele carregar, porque vai ter o comercial na frente, provavelmente. O anúncio. Eu não tenho Premium, porque o YouTube Premium ainda não me pertence. Isso não se pertence. A única coisa Premium que eu tinha era o Spotify, que era muito bom, mas já acabou a minha fase, aí agora eu vou ter que fazer outra assinatura. E nessa pandemia eu tirei a assinatura de Netflix, não estou tendo mais nada. Estou assistindo vídeos naqueles canal. É, Ô, professor, mas a Netflixzinha tem que clandestino. ter, né? Por favor. Comprei. Mecanismos que envolvem a formação da urina. Se você tem formação da nossa urina adequada, quais são os processos fisiológicos relacionados à produção da nossa urina, fique até o final do vídeo. Eu tenho certeza absoluta que após a minha aula, nenhuma dúvida sobre esse assunto vai persistir na sua cabecinha. E você vai estar pronto para fazer qualquer questão de vestibular. A urina.
Deixa o vídeo carregar aqui um pouquinho, viu? Só um minutinho, viu, gente? Ô, professor, o senhor não quer colocar o link para a gente assistir, não? É bom. Coloca no chat aqui, aí a gente vai e assiste. O link, coloca o link aí no chat, por favor. É, Só um minutinho. Ok, professor. Ai, que saco. Peraí, só um minutinho.